esta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Curvemos a nossa fronte. Senhor Jesus, a leitura da sua palavra é o suficiente para nos mostrar como aqueles textos mostram o personagem, como viveu Josué, como ele recebeu a ordem, como ele recebeu uma incumbência para colocar o povo na terra. Senhor, eu venho nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo graça e misericórdia diante do Senhor. Tem uma igreja me ouvindo aqui, tem igreja me ouvindo através do nosso canal, tem vidas atentas a isto que irei falar, tem pessoas, Senhor, agarrado a isto. Senhor, por isso eu venho aqui dizer para o Senhor que eu sou completamente incapaz. Se o Senhor não vir nesta audiência, se o Senhor não tomar todo o meu ser para o seu serviço, como, Senhor? Como poderei mostrar essas grandes verdades? Mostrar essa tremenda revelação desse tempo final? Oh, meu Deus, como fazer? Nós precisamos de Ti. Tanto o ministro como aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, eles precisam do Espírito Santo. Eles precisam do Senhor. Eles carecem de Ti. Porque se o Senhor não tomar a palavra e revelá-la a eles, nós sairemos daqui como apenas religiosos que viemos aqui para dar resposta à nossa própria consciência religiosa. Mas quando nós chegamos aqui, na linha do adorador, na linha do homem e da mulher revelados, isto então mostra a diferença, Pai. Nós clamamos a Ti, não passe de nós, venha até nós e nos ajude na compreensão desses mistérios. Abra Sua palavra e unja em nosso coração. Oramos, Senhor, sabendo que só Tu podes fazer isto. Agora então perdoa os nossos muitos pecados e toma a Sua palavra e nos ajude mais uma vez nesta noite. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor. Eu quero dividir em poucas palavras, nesta noite, alguma coisa que está relacionada com a abertura da palavra. No Monte Sinai, Moisés esteve lá por 40 dias e, na verdade, ele desceu com a pedra escrita pela mão de Deus. Agora, no Monte Pôr do Sol, o Mombrana foi lá e desceu com a revelação. Esses dois personagens, um no Monte Sinai, outro no Monte Pôr do Sol. Como que Israel ia conhecer, ia saber? Como que Israel ia conhecer o seu Deus, se não tivesse um profeta para estar na presença de Deus
E o Senhor revelar a Moisés de 10 mandamentos, escrever 4 livros no caso, porque 5 primeiro é Gênesis, e Gênesis ele relatou a história, mas de Êxodo em diante ele escreveu exatamente, tirando dos 10 mandamentos, o que Deus ia fazer com o povo. Tem eco nesse som, por favor. E quero dizer para vocês também que o mundo viveu por 2000 anos às sombras de religiões e denominações, e teve grandes e bons períodos de grandes homens, mas o irmão Branham, ele desceu com uma mensagem que o mundo não tinha ouvido, que nenhuma igreja tinha ouvido, que nenhum homem tinha pregado, nenhum homem tinha ensinado aquilo, porque não estava escrito no livro, tinha que ser revelado, amém? Tinha que ser revelado. Ler o livro do Apocalipse, todos leram desde que a Bíblia foi escrita, mas para revelar o que estava escrito, então veio um mensageiro chamado Sétimo Anjo, que foi na montanha. O Senhor veio e entregou a ele esta mensagem. Ele não recebeu de Gabriel e nem de Miguel. Ele recebeu do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, que trouxe ao profeta a revelação desses mistérios. Quer dizer, então, o que nós estamos recebendo vem diretamente de Deus. Vem diretamente de Deus. O que nós estamos recebendo não é coisa de um homem. E embora ainda muitos e muitos acham que o homem pode fazer alguma coisa, que o homem pode resolver e que o homem pode ensinar. O dia que vocês vierem nessa igreja para ver a minha cara, vocês estão perdidos. Todas as vezes que você chegar neste lugar, vocês tenham convicção que vocês vão ver Cristo e ouvir a voz dele. Tá? Se não for desta maneira, nós estamos ainda engatinhando, nós estamos ainda no começo. Nós ainda não aprendemos a lição que deveria já ser mestre e ainda nós não somos. Portanto, quando você vê alguém na igreja dormindo, como tem aqui umas 3 pessoas, que é impossível que ela não durma, elas não estão sabendo o que está acontecendo na igreja. Elas não estão sabendo de nada, porque Satanás tem feito essas pessoas dormir para não ouvir. Elas nunca entenderam que é o diabo que faz dar sono nelas. Por que o culto termina e não tem mais sono? Tem uma diferença nisso, né? Mas isso vai tudo junto, né? Fazer o quê? É por aí que a coisa acontece. Agora, outra coisa. Josué guardou a palavra escrita pelo profeta Moisés, que acabamos de ver. Guardou a palavra escrita pelo profeta Moisés. Hoje, Josué não é o Josué, o homem carinhoso. Josué hoje é o Espírito Santo. Tá? O que ele faz? Ele te coloca na terra. Como Josué pôs Israel na terra, o Espírito Santo te põe na terra. E esta terra é a ressurreição. Esta terra é o rapto, tá? E veja, 7 mistérios Josué vem para abrir para nós. O Espírito Santo vem para abrir para nós 7 mistérios. Moisés desce com a lei, escrita em uma tábua. William Branham desce com os mistérios dos céus. Todos os céus, todos os mistérios de toda a eternidade estavam revelados ali. Agora,
Veja bem, o que ele veio fazer? Tirar, como disse o profeta Ezequiel no capítulo 36, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Agora, o coração de carne, eu escreverei, tirarei o seu coração de pedra e darei um coração de carne e nele escreverei a minha lei. Está dizendo a minha palavra? Significa escrever na alma. Não é nesse órgão, músculo forte que é o coração. Escrever na sua alma, porque fala de coração, fala de sentimento, fala de coração, fala de amor, fala de coração, fala de vida, e a alma habita exatamente, a morada da alma está no coração. Escrever estas revelações que não se encontra neste livro, mas a Bíblia continua sendo escrita, não em papel, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Amém? Então, as revelações, como o anjo disse, não escrevas, Apocalipse 10, não escrevas, o anjo disse para João, chegaria um tempo que ela seria escrita sim, mas revelada nas tábuas de carne do coração, revelada em sua alma. Então, não está escrito na Bíblia, está escrito aqui, mas revelado aqui. A revelação está escrita em nossa alma. E é por isso então, exatamente por isso, que Ezequiel profetizou a respeito de Israel. Mas o verdadeiro Israel são aqueles convertidos, são os filhos de Deus. Então não tem distinção entre judeus e gentios quando se trata de Israel. O verdadeiro Israel de Deus não era Jacó. Jacó, da descendência de Abraão, filho de Isaque, não. Mas quando chegou um tempo, ele foi mudado de Jacó para Israel. Era um outro homem, era uma outra pessoa, era uma outra criatura. O homem velho ficou sepultado no vale. E saiu um homem novo do vale, agora para enfrentar inimigo, para vencer todas as batalhas. Quem foi este homem? Foi Jacó, que se encontrou no vale com o Senhor para mudar a sua vida. Ele precisava de uma mudança e dentro dele tinha um desejo de ser uma outra pessoa. Dentro de qualquer pessoa eleita, ela tem um desejo de mudança. Ela quer mudar, quer sair desta vida mesquinha, desta vida baixa, desta vida rasteira, desta vida de concupiscências, desta vida de cobiça, desta vida de egoísmo, de orgulho, e passar a ser um lírio, ser exatamente uma pessoa que agrada a Deus. Você não pode agradar a Deus, disse Paulo, estando nessa carne. Isso é Romanos 7. Nesta carne você não agrada a Deus. Pode deixar assim, balançar isso aqui até onde dá, que eu coloquei aqui, isso acabou. Deixa isso quieto aí. Quero dizer para vocês que o homem que Deus fala é aquele que está em Romanos 8. Nenhuma condenação há para quem ou aqueles que estão em Cristo Jesus, que não faz, que não cede, que não se rende aos prazeres da carne, mas agrada do prazer do Espírito. Prazer da carne é gostar de ser fugitivo. Jacó fugia o tempo todo do seu irmão. Prazer da carne é fugir de Deus. Prazer da carne é se ausentar de Deus. Mas o prazer da alma que nasceu de novo está na presença de Deus. Agora, quando nasce um desejo de você se ver livre desta criatura chamado carne humana, essa criatura híbrida, essa invenção de Caim, da ciência lá no Jardim do Éden, você quer se ver livre desta pessoa, porque o homem de carne, ele mente.
Você nunca vai deixar de contar uma mentira se você não nascer de novo. Você nunca vai deixar de odiar se você não nascer de novo. Você não vai deixar de ser trapaceiro se você não nascer de novo. Aquele marido que sai, chega em casa com a cara de santo, mas esteve com outra mulher, ou vice-versa. Essa é a criatura mortal, essa nasceu da carne, essa nasceu de uma ideia de Satanás, mas Deus te colocou aqui para te mudar, para te transformar, para ser um filho, herdeiro do reino, herdeiro do céu. Você caminha aqui como um peregrino, como um forasteiro, mas você não é esta pessoa de carne, você é outra pessoa que está além do véu. Exatamente isso. Romanos 7 para Romanos 8. Romanos 8 não tem mudança mais de natureza. Ele já mudou. Ele não tem altos e baixos. Ele não tem dias azedos e dias dóceis. Ele é o que é. Porque ele nasceu. Ele tem uma experiência com um homem novo. Ele ama o Senhor. Ele ama o Senhor. Mas o homem de Romanos 7, ele é um problema. Ele é um religioso. Ele é um Esaú. Ele é um Caim. Tá? Ele é um Judas Iscariotes. Ele é um Balaão. O homem de Romanos 7. Homem da morte. Mas Deus escreveu Romanos 7. Mas quando ele terminou Romanos 7, que ele mostrou o casamento, ele passa para Romanos 8 e diz, ó, você é esta pessoa que está aqui. Você precisa ler Romanos 8 e se enquadrar com Romanos capítulo 8. Enquadrar ali, enquadrar com aquela nova natureza. Quando você chega em Romanos 8, você lê a Bíblia. Tem prazer na leitura, você entende o que está lendo. Se você lê alguma coisa e você fala, mas isso é muito difícil, leia e deixa diante de Deus, que o Espírito Santo vem como um vento para mostrar para você. Amém? Nenhum eleito vai ficar sem conhecer os mistérios de Deus, porque o profeta disse, no primeiro selo 183, que os 7 trovões, os 7 mistérios, traria fé para o rápido. Tem que haver um interesse. Tem que haver um desejo. Se eu quiser ser um músico, eu tenho que me solar. Porque a música dentro de mim, eu quero pôr ela para fora. Escute isso. A música está dentro de mim e eu desejo pô-la para fora. Mas não é porque a música está aqui dentro que eu vou pegar um instrumento, pegar esse piano aqui e vou tocar. Não, eu vou ter que ter professores, ter tutores para me ensinar como isso funciona. E ele estando aqui, eu vou pôr lá para fora. Se eu tenho desejo de cantar e percebo que eu tenho voz, que eu posso cantar, então eu vou procurar aperfeiçoar aquilo que Deus me deu, tá? Eu vou lapidar aquilo, certo? Vou lapidar aquilo. E isso está dentro de nós, nós temos que pôr para fora. Você nunca saberia se você é um músico, se você não estudasse música. Você nunca saberia que seria um cantor, se você um dia não cantasse. Isso estava dentro de você. Tem pessoas que pode estudar música a vida inteira que não vai tocar nada. Outros podem entrar em escola de música e ficar 20 anos lá que sai cantando a mesma coisa ruim que ele cantava. Mas quando isso está em você, você põe para fora. Dentro de Jacó tinha um Israel. Amém? Aí está. Dentro de Pedro tinha um Simão Pedro. Tá? Dentro de Saulo tinha um Paulo. Dentro deste homem tem um pastor, dentro desse homem tem um apóstolo, dentro desse homem tem um evangelista, dentro desse homem tem um mestre. Ele vai colocar isso para fora, nada vai impedir dele colocar isso para fora, porque está nele. Se isso está em você, você não vai dormir em paz, você vai ficar preocupado e você vai se coçar e você vai procurar chegar nesse ponto que você é.
Agora, quando você pega uma pessoa que não tem disposição para nada, mas não tem disposição para nada, não tem professor bom para aluno ruim, não tem mulher boa neste mundo para marido que não presta, ou vice-versa, tá? Sempre as pessoas que estão em falta são as que mais requer e exige, porque está nela exigir aquilo que ela não dá. O Espírito Santo em nós, ele coloca algo aqui que você pode dar para alguém, você pode ensinar alguém, você pode ter graça, você pode ter misericórdia, e isso passar para outros, que está em você. Ela pode ser rejeitada, mas você não vai guardar só para você, você passa para os outros. Isso é o homem que nasceu de novo. Esta é a mulher nascida de novo. Esse é o crente genuíno. Domingo, vou passar para vocês um vídeo testemunho de um pastor. Tem muitos que vão sair daqui com muita vergonha. Domingo, domingo eu passo. Eu gravei o testemunho dele. Ele deu testemunho lá no encontro, que alavancou um plenário de 40 pastores. Depois eu peguei, eu quero gravar seu testemunho. Aí eu gravei, fiz um vídeo, vou passar aqui para vocês verem como a fé funciona. Como funciona um homem destemido, corajoso, que não teme o diabo. Domingo vou rodar. Não posso passar para ninguém isso aí, porque pode ter problema o próprio irmão que deu testemunho. Tá? Porque ele teve que violar decretos para Deus se manifestar. Vamos lá agora. Então, deixa eu mostrar para vocês duas coisas aqui nesta noite. Era de Esmirna, na página 127, livro de Esmirna. Diz assim: Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus, deixa-me lhe perguntar, são eternos pensamentos de Deus? Se Deus pensou em você, você se torna a palavra, porque todo pensamento de Deus é manifesto. Mas se Deus não pensou em você, como eu sempre digo, boa noite, Juca, você está perdido. Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Se você pode ver, amém? Se você pode ver que Deus estava lá na eternidade e os seus pensamentos são eternos. E Ele pensou em você, e quando Ele pensou, se você é um pensamento dele, você é o quê? Eterno. Você está com medo de falar, gente? Eu quero ver você berrar. Eternos, amém? Eternos. Se você estava lá, nós somos eternos, porque os seus pensamentos são eternos. Nós vamos encontrar isso na Bíblia já. Vamos lá. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, Ele, como Deus, deve ser onisciente. E se Ele é onisciente, então Ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até
até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ou seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ou ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. Se ele pode acrescentar conhecimento, então não tinha conhecimento, que podia conhecer mais. Então não pode acrescentar conhecimento, porque ele é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico, ele é onisciente, ele jamais teve um povo, ou seja, ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem, como um objeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos. Isto é parte de Deus. Não me espanto nem um pouquinho daquilo que eu sou. E você não deve se espantar nem um pouquinho daquilo que você é, se você entende isso que eu estou lendo. Veja como isto funciona. Você encontra com uma pessoa, de vez em quando desce algo aqui, eu tenho que parar e falar. Você encontra com uma pessoa tão dócil, tão crente, tão maravilhosa. Isso não é uma crítica. Isso é uma instrução. Até que você lute com ela contra os seus desejos, contra a sua vontade. Aí ela vai manifestar toda a mentira que estava dentro dela. Ela nunca foi crente, ela nunca foi dócil, ela nunca foi amorosa, ela nunca teve a fé que professou ter. É só ela procurar fazer alguma coisa, você vai lá e poda ela. Se ela está sobre a sua jurisdição, se ela está sobre a sua tutela, você vai lá e diz, não faça isso, isso não vai ser bom para você, isso não vai terminar bem, aí você vai ver que tipo de pessoa ela manifesta. Tudo que está dentro dela, não é nada daquela pessoa que você pensava que era. Esse é o tipo de pessoa que ainda precisa caminhar e ter a graça para nascer de novo. Se ela não nascer, essa velha natureza a arrastará para o abismo. Vejam, deixa eu continuar aqui agora. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos. Quando Adão, como seus pensamentos ainda não estavam expressos, tá? Salmo 139, versículos 15 e 16, lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Deus está fazendo o seu desenho. Deus está fazendo os seus ossos no pensamento dele. Deus está fazendo a sua cor, a cor dos seus olhos. Deus está te formando. Estou falando de eleito, tá? Falando de eleito. Deus já tem uma natureza para entrar em você. Amém? Deus já tem a natureza dele para pôr em você. Ele vai te desenhar. Se você é homem, se você é mulher, se os seus olhos são azuis, castanhos, pretos, verdes, a sua estatura, tudo você é feito antes. Davi disse que ele foi desenhado, os seus ossos foram formados no ventre da sua mãe, no oculto, antes que nenhum deles existissem. Amém? Aí ele diz, sim,
os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. As coisas que você é, o que você tem, foram no dia a dia sendo formada. E nenhuma delas existia ainda, mas já estava formada. Você percebe que Deus te fez e põe a natureza divina dele aqui? Sem essa natureza divina você não chega lá. Lá não tem natureza diferente, são todas iguais. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o eterno, o conhecimento que o eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, seu ser espiritual, criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus, expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontrarmos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus, Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e tornou-se conhecido como a palavra, isso é, que ele é e será para sempre o Verbo. Amém? Agora, o Senhor Jesus disse, pela boca de Paulo, chamou os santos de irmãos, que ele cantaria louvores no meio da congregação, e ele chama de irmão, chama de pai, chama de mãe, tá? Tudo expresso na Bíblia. Eu vou para o Pai, e o Pai estava nele. Eu e o Pai somos um. Deus pegou Logos, a palavra, Cristo, e trouxe e se revestiu de carne para ser um exemplo, para mostrar no homem crente nascido de novo, como era a pessoa de Jesus Cristo, o homem cheio do Espírito Santo, como era Jesus Cristo. Assim, quando você encontra alguém que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, porque o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo, ele vai manifestar a natureza de Cristo, a maneira de Cristo, a mesma fé de Cristo, porque a palavra agora está nele. Então, quando Jesus morreu no Calvário, manifestou os pensamentos de Deus, os pensamentos da redenção, e cada santo, cada eleito do passado, o que viria no futuro, estava tudo nele, e quando ele morreu, ele resgatou a cada um, e o seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro. Amém. Agora um momento só, nós vamos engrossar essa coisa aqui, só um instante. Quando você lê Mateus capítulo 24, você está lendo exatamente o 7º selo. Fizeram 3 perguntas para o Senhor. Ele respondeu as 3 perguntas, ensinando eles. Aí ele termina assim: e o dia da sua vinda, e o tempo da sua vinda? Ele disse: ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe. Isso está com meu Pai. Só meu Pai sabe o dia e a hora. Isso é 7º selo, tá?
Isso é o sétimo selo. Quando o livro foi aberto, houve-se silêncio no céu por quase meia hora. Vou passar algumas coisas para vocês rapidamente, porque esse assunto aqui não pode passar muito por alto. Vou deixar um pensamento. Israel ficou quantos anos no deserto? 40. Quando Moisés saiu de cena, Israel entrou na terra. Não foi? Quando o Senhor Jesus morreu, o que ele deu para a igreja? O seu Espírito. Se ele permanecesse com a igreja, ele não poderia dar o Espírito para a igreja. O Espírito tinha que sair dele lá no Calvário para vir para a igreja. Então, eles não entrariam na terra com Moisés. Moisés tinha que sair de cena para o Espírito Santo, para Josué colocar o povo na terra. E quando Josué recebeu a comissão, disse: não pare, não te espante, não tenha medo do diabo, não tenha medo desse diabo chamado coronavírus. Isso é da terra, isso é um gigante de Canaã, que só espanta incrédulo, mas não espanta crente, tá? Não te pare, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde queres que andares, aonde colocares a planta dos seus pés, você dominará. Aquilo lhe pertence, é seu, você conquistará. Josué tinha uma promessa de entrar na terra, e nenhum daqueles cananitas ficariam diante dele, que era a promessa dada por Josué. Qual é a promessa para nós, nesta hora, que nós vamos no rápido, fazendo piquenique? Que nós vamos no rápido, sendo um crente desleixado, sabe? Um crente que leva a coisa da maneira que dá, quando não dá ele para. Deus não tem esse tipo de gente no céu. Deus tem no céu homens e mulheres que rompem toda a atmosfera, que rompem todas as barreiras, homem que enfrenta as adversidades e que não fica pasmado diante dos problemas que surgem. Isso não é uma oratória, isso é Bíblia. Quando é oratória, eloquência do homem, do orador. Isso é a Bíblia que diz que nada ficará diante de nós. Se você for chamado, você corresponderá com essa aquisição de Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar e nada vai para diante de ti. Mas você tem que ser comissionado para entrar naquela terra. Veja bem, em 63, Deus abriu os mistérios, fez-se meia hora de silêncio. Agora, eu vou entrar com vocês em Apocalipse 4. João disse assim: e depois dessas coisas, uma voz me chamou, subi cá. Era o rápido. João, tipo da noiva, foi raptado. Apocalipse 4, depois dessas coisas. E você chega em Apocalipse 19, ela já não é chamada mais de noiva. Apocalipse 19 diz, a esposa do Cordeiro. Amém? Ela já é esposa, não é mais noiva. E quando você toma depois dessas coisas, então você vai ver na abertura do 7º selo, meia hora de silêncio. E os céus ficou em silêncio por quase meia hora. Não foi totalmente meia hora, por quase meia hora, que perfaz quase 40 anos no calendário de Deus, esta meia hora. Quando Jesus, eu vou bater muito nesse assunto, para ver se tem alguém dormindo e o Espírito Santo vai despertar.
Ou seja, dormiu, não acorda mais mesmo. Quando Jesus morreu, ele foi sepultado. Quantos dias tinha uma disputa? Quantos dias disputaram? Primeiro dia, como morto. Segundo dia, como morto. No terceiro dia, teve um rumor que ele vivia. E à tarde, eles constataram que ele estava vivo. Tiveram 3 dias de disputa. Está vivo, está morto, está vivo, está morto, ele está morto, está morto. Pela manhã diziam que ele estava vivo, que foram os pentecostais. Mas quando chegou na mensagem do entardecer, a mensagem da tarde, no pôr do sol, então constataram que ele estava vivo. Os selos abriram em 63. 2003, houve uma disputa desde 63. Ele ou não é ele não é ele, aquela nuvem, o que é que ela representa, e houve uma disputa ao longo de toda a história desses 40 anos, e sabe por que ninguém ficou sabendo? Que era silêncio. A meia hora de silêncio, ninguém podia saber o que estava acontecendo, se era ele. Quando eu cheguei na mensagem, eu não sabia nada disso. E tinha já pessoas antigas da mensagem, desde 71, que não sabia nada disso e não sabe até hoje a maioria. Por quê? Porque era silêncio. Há um silêncio aqui, do dia e da hora, que ele não revelou em São Mateus 24. Há um silêncio em Apocalipse 8, silêncio. Mas no final de 40 anos, você percebe que o silêncio está sendo tirado e a palavra começou a abrir para nós em 2003. E não foi só no Brasil, foi ao redor do planeta que a palavra começou a abrir para nós em 2003. Faz 17 anos, hoje, nesse ano faz 17 anos, 2020 faz 17 anos que a palavra está sendo aberta. E cada dia ela vem, cada dia ela cresce mais, cada dia as pessoas têm mais luz da abertura da palavra, da revelação desses mistérios, da presença de Cristo na igreja. Por quê? Porque o silêncio foi tirado. Agora é a hora da revelação, agora é tempo de rápido. Depois de 3 dias, primeiro, segunda e terceira puxada. No terceiro dia, no entardecer, ele estava vivo. No final de 40 anos, Moisés morreu, Israel entrou naquela terra bendita, amém? Da promessa. No final de 40 anos, a noiva está recebendo a revelação dos mistérios. Então, tem que sair alguém de cena. Jesus saiu de cena para a igreja receber o Espírito Santo. Sim, amém? Digam graças a Deus. Agora você percebe que quando Esaú e Jacó, que eram gêmeos, tinha que Abraão primeiro estar morto para manifestar os gêmeos. Os gêmeos só se manifestam depois da morte do mensageiro. Depois da morte de Abraão, que Jacó manifestou Israel, Esaú manifestou o reprovado. Depois da morte do irmão Brana, que a palavra abre, que agora nós estamos tendo gêmeos na igreja. São iguaizinhos. A diferença que um é Israel e o outro não é. É da mesma família, é do mesmo sangue, mas não tem herança. Então você pode perceber na abertura desses mistérios, se você pegar a cronologia de Israel no deserto, a morte de Moisés, a entrada em Canaã, a saída do irmão Branham de cena em 65 e a abertura da palavra agora há 17 anos, você percebe então o que Deus está realizando em nosso meio, tomando a palavra, vivificando a palavra, revelando a palavra, e homens destemidos têm se levantado e captado a visão
Igreja toda tem captado a visão. A igreja agora sabe que ela não tem mais tempo, que não há mais demora. É tempo de ir embora, é tempo de arrebatamento. O mundo é um termômetro para isso. A revelação dos mistérios é um termômetro para isso. Estamos vendo a hora da nossa saída, da nossa partida. Eu estou clamando a Deus para que o povo acorde, o povo a quem eu prego esta mensagem. Se fosse você, não dormia mais na igreja, não. Dormia em casa, viu? A hora é muito séria para isso. Se fosse você, eu começava a ler isso aqui de verdade. Se eu fosse você, eu começava a orar de verdade. Se você tem um fundo clamando aí, tem que haver uma resposta para esse fundo. Amém? Tem que haver uma resposta. O que eu estou pregando aqui está nessa mensagem aqui. Apenas não estou lendo. Está exatamente aqui. Por isso que você está vendo o desfecho. Como que ele podia abrir esses mistérios, revelar a todos, lá no ano 63, se uma parte estava aqui ainda. Certo? Por que Josué pôs a igreja na terra prometida? Tá? Mas teve uma meia tribo que não quis passar do outro lado. A tribo de Gade ficou do outro lado, a meia tribo. Não atravessaram o Jordão. Quem não atravessa o Jordão não tem herança. Quem não atravessa o Jordão não faz morrer a si mesmo. Quem não passa o Jordão do outro lado não recebe o Espírito Santo. Israel foi um tipo, aquilo lá era uma sombra, mas hoje não é mais tipo, hoje não é mais sombra, hoje é o tempo final, a hora está chegando, o tempo está fechado. O profeta diz que a mensagem seria muito fechada no tempo do fim. Este é o tempo do fim. As pessoas estão lutando por dias melhores para preservar as coisas que ela tem. Isso vai ser queimado, meu amigo. Não vai sobrar nada, nem raiz, nem ramo. Então, se você tomar exatamente os anos 63 a 2003, se você tomar exatamente os dias de Israel no deserto, a morte de Moisés, a partida de Mombrana, Deus tinha que tirar o Mombrana, porque nele estava a pedra angular. Ele tinha que tirar o Mombrana para aquele espírito ser liberado para a noiva. Não era tempo ainda. Não era tempo, mas Deus esperou, por isso que Ele colocou meia hora de silêncio, até que viesse quebrar o silêncio, para abrir a palavra, revelar os mistérios. Portanto, neste tempo, tem sementes que estavam esperando por esta chuva. Esta é a chuva de Joel 2:23, quero fazer essa leitura aqui, para a gente encerrar nesta noite, para o nosso período de oração, porque é um tempo de oração, nós temos que estar sempre em oração. Joel, eu creio que é 2:23. Joel 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador singular de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Como que poderia ter trasladação, arrebatamento, se o ensinador de justiça não tinha chegado, que é o sétimo anjo? Como que haveria essa manifestação da abertura da palavra se a chuva não tinha chegado? Então veio a chuva de ensinamento, veio a chuva da colheita,
Então, assim que a chuva caiu, de ensinamento, veio a chuva para colher o grão. E os lagares, onde armazena grãos, onde armazena azeite, onde armazena vinho, chama-se lagar. E os lagares se transbordarão. As igrejas, os crentes se transbordariam de azeite, transbordaria no Espírito do Senhor, transbordaria de gozo, de alegria, teria um rejuvenescimento, um jubileu, está ocorrendo agora mesmo. Não sei com você, mas comigo está, sim, Senhor. Um jubileu na minha alma, porque eu sei que passei da morte para a vida, porque eu sei que essa carcaça ficará aqui, mas aquele corpo perfeito me espera, que tem aqui uma alma redimida, que pode ver a abertura do livro e o Cordeiro me redimindo com seu sangue. Aleluia! É isto que a igreja precisa assimilar. É isso. Eu não acredito em crente morno, não. Eu não sei orar, pastor. Quem não sabe orar? Só quem não tem o Espírito Santo. Pastor, eu não sei levantar a mão e dar glória a Deus. Não acredito nisso. O Espírito Santo não te deixa quieto. O Espírito Santo faz você se mover. Faz você romper, rasgar o véu, romper toda a atmosfera. O Espírito Santo faz você berrar, gritar, louvar, adorar. Aleluia! Eu não quero te manufaturar, mas você devia há muito tempo atrás abrir sua boca e gritar nessa congregação aqui, e adorar o Senhor, e cantar com a alma, louvar a Deus. Se tem azeite nesse lagar, se tem grão aí, se tem a palavra aí, que o ensinador de justiça, ele trouxe no tempo da chuva de ensinamento. Como poderia haver arrebatamento sem chuva de ensinamento? Como poderia ter ressurreição se os lagares estavam vazios? Mas hoje os lagares, os reservatórios estão cheios de azeite. Você é um reservatório cheio de azeite, cheio do Espírito. Amém? A sua alma está nutrida com a palavra. Aleluia! E nós temos que manifestar isso que está dentro de nós. Nós temos que pôr para fora. Jacó pôs para fora o que estava para dentro, do lado de dentro. Paulo pôs para fora, Saulo pôs para fora o Paulo que estava dentro dele. Se tem alguma coisa para sair de dentro de nós, Deus vai tirar. Vai acabar o arrazoamento. Eu não posso. Se você não pode agora, nunca mais você vai poder. Porque esta é uma hora única, é um tempo único que Deus nos deu. Veja, dentro do tempo que passou, o que Deus fez. Nós estamos voltando no deserto e vendo Israel entrando naquela terra pelo Espírito Santo, que era Josué, quando Moisés não estava presente mais. O irmão Branham não está presente mais, mas nós vimos o Espírito Santo pondo a noiva no arrebatamento. Ele abriu a palavra, rompeu a meia hora de silêncio. Perceba isto, que não é tempo para ficar em casa, não é tempo para arrumar desculpinha para uma festinha e na casa da mamãe e do papai. Não! É tempo de você buscar a Deus. Não haverá outra oportunidade, é a única. É a única oportunidade. Eu acho que a minha igreja, a maioria tem que nascer de novo, porque vocês são muito quietos, vocês têm vergonha de louvar a Deus, vocês têm vergonha de gritar aleluia. Amém. O que é que está acontecendo? Eu não aprendi assim comigo, não. Comigo você não aprendeu assim, não. Se tem pessoas que saem daqui com outro pensamento, não foi do pastor que eles têm. Se tem um pastor no nome João, ele está ministrando nessa noite. Esse pastor não sou eu, é aquele anjo. Deus abençoe em nome do Senhor.